E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Erashides e neste vídeo vamos falar do anime Kimi to Boku no Saigo e tem um resto aí que é um nome gigantesco, vou estar deixando aí na tela. Eu assisti até o terceiro episódio deste anime, então eu vou dar as minhas primeiras impressões dessa bosta, também chamada desse nome aí. Mas enfim, vamos com o vídeo. Já de início, a gente tem uma cena bem interessante, a única talvez interessante em todo esse anime, que dá muito a entender que é os dois protagonistas narrando um pouco pra gente saber mais sobre essa história. Onde basicamente a gente vê que é uma guerra entre o Império e os magos, bruxos, qualquer coisa do tipo, onde meio que os magos são perseguidos e por isso tem uma guerra entre eles. 2つの国がたどった運命は長き戦いの道。僕はこの戦争を終わらせる。私は迫害のない世界を作る。 Logo a gente vê que o nosso querido protagonista, que é o Asuka, sei lá, qualquer coisa assim, ele libertou uma maga, ajudou ela a fugir. E por conta disso, ele foi basicamente preso. Um tempo depois, ele é meio que solto. E ele recebe a missão, que é basicamente pra ele acabar com a bruxa gélida. No caso, conseguir segurar ela, porque, pelo que dá a entender, ninguém mais no Império consegue. Ele provavelmente é tipo o prodígio do Império. Mas ele dá uma condição pros caras lá que parecem ser os cabeças do Império. Ele basicamente fala que ele vai escolher o time que vai com ele. E aí ele basicamente escolhe o time que provavelmente já está com ele há muito tempo. E entre os integrantes desse time, eu quero destacar uma em específica, que é a capitã. Destacar negativamente. Por quê? Vamos lá. Ela é a capitã. E ela é super inútil. Eu, pessoalmente, não acho que a capitã tem que ser a mais poderosa. Mas ela tem que, no mínimo, saber liderar. É o mínimo que é esperado de um capitão. E ela é totalmente inútil. Eu acho que o time dele se sairia melhor se não tivesse a capitã. Porque cada um tem sua especialidade, digamos assim, e a capitã tem que ficar sendo salva toda hora. No momento lá que todos percebem uma coisa, menos a capitã não percebe, ela fica bem como a inútil. E sinceramente eu achei isso uma grande bosta. Mas enfim, eles acabam meio que sendo... não sei se a palavra está sendo encurralados, mas uns magos aparecem para tentar acabar com eles, onde vemos que o protagonista realmente é incrível, onde ele consegue derrotá-los facilmente. Claro, tem um amigo lá dele que ajuda ele, sim, mas quem fez a maior parte foi o próprio protagonista. Mas enfim, a bruxa gélida, né, que ele tem que vencer, que uma coisa que eu decidi falar até, é que há muito tempo atrás, no Império, uma maga ou bruxa, sei lá como vocês querem chamar, muito poderosa, acabou botando o Império em chamas, o que acaba meio que se tornando um ciclo, porque basicamente eles oprimem os magos vão de volta, e aí meio que tem motivo dos dois lados para assistir ódio um do outro. Embora isso nem é explorado na obra, eu duvido que vai ser explorado. O ponto é, a bruxa gélida aparece, né, o nome dela é Alice, e eles lutam um pouco, onde, pelo que parece, eles têm o mesmo objetivo de pôr um fim à guerra sem precisar exatamente exterminar o lado inimigo. Mas a luta acaba não tendo um fim exatamente. Eles acabam meio que recuando, mas ele acaba tendo meio que sucesso na sua missão de segurar a Alice, né, que é a bruxa não, é bruxa mesmo, bruxa gélida. Outra coisa que eu esqueci de falar é que os descendentes dessa bruxa que destruiu o Império há muito tempo atrás são chamados de sangue puro. E que, por conta do nosso protagonista, que é o Asuka, ele não ter exatamente tido papel ativo na guerra como discípulo santo, que deve ser elite, né, dos caras do Império, ele não é conhecido, ou seja, ele é totalmente desconhecido, e isso acaba sendo um pouco um problema, né, para os magos que não sabem que tem alguém assim tão forte. E uma coisa que eu achei muito sem sentido é a existência da cidade neutra em um período de guerra.
Eu sinceramente achei muito sem sentido isso, muito mesmo. Mas enfim, a nossa querida Alice, ela vai meio que para uma peça de teatro nessa cidade neutra, que fala exatamente sobre questão de amor proibido e tal, então você já deve ter pegado a ideia, né, do que vai ser o anime. Mas enfim, adivinha quem ela coincidentemente acaba encontrando lá? Exatamente, o Iska, que é o protagonista. E depois dessa peça, ela vai pro restaurante, que ok, essa parte aqui eu não acho tão forçado, porque era o único restaurante perto do teatro lá. Mas aí, não tem vaga, porque todo mundo já marcou lá os lugares, né, no restaurante e tal. E aí, eu achei bem sentido também essa parte, porque fala que... se você quiser comer com alguém que já marcou, então beleza. Só que, tipo, nem pergunta se a pessoa que marcou quer que essa pessoa desconhecida vá comer com ele. Eu achei bem sem sentido essa cena. Mas você acha que as coisas sem sentido acabaram? Ou as coincidências acabaram? Não. Quando eles estão lá comendo, coincidentemente, eles pedem exatamente a mesma comida com as mesmas palavras. Salmon e zucchini no nama cream pasta. Yudekagen wa benkotti de ryou wa sukuname. Shokugo wa koucha de satou o hitotsu onegai shimasu. Ou seja, a gente descobre que, coincidentemente, eles possuem os mesmos gostos alimentares. Vejam só quanta coincidência, cara! Mas enfim, acaba acontecendo algumas coisas lá. E a principal, né, a Alice, ela acaba indo, em um outro dia, para o museu de quadro lá, né? Para ver uns quadros e tal, umas pinturas. E adivinha quem, coincidentemente, ela encontra lá? Exatamente! O nosso querido Iska está lá. E aí, inicialmente, ela não quer ir junto com ele, porque ele é o inimigo dela. Mas depois ela acaba cedendo, né? Porque ela não conhece muito bem aquele lugar. E quando eles estão lá, tem um quadro lá que parece que ela gosta e ele também gosta. Coincidentemente. E ela pergunta por que ele gosta daquele quadro. E aí, ele dá uma resposta lá. E a resposta que ele deu, ela disse que é a mesma resposta que ela iria dar se perguntassem pra ela do porquê ela gosta daquele quadro. Quanta coincidência, não é mesmo? Mas enfim, vamos continuar. Eles acabam meio que se separando, né? E aí, no terceiro episódio, meio que os dois querem conversar sobre essa situação, né? Da guerra e tal. Porque ele sabe que os dois pensam igual, assim, mais ou menos. Até porque também a empregada lá da Alice descobriu que o protagonista era um discípulo santo e que não sabe da existência dele, porque ele foi preso, porque ajudou a escapar uma maga lá e tal. E aí ela fica curiosa do porquê ele fez isso. Porque em um momento ele salva uma que está presa e em outro ele quer caçar. Então por quê? E aí acaba indo na cidade neutra. O protagonista ele também quer conversar sobre algumas coisas com ela. Então, né, obviamente, como já é de esperar, eles se encontram realmente na cidade neutra. E lá o protagonista explica que o que ele queria basicamente era pegar a própria Alice como refém, para assim forçar o lado dela a fazer um acordo de paz. O que eu achei bem sem sentido, esse objetivo dele, sinceramente, porque pela fala dele durante essa conversa, dá a entender que ele sabe muito bem que os cabeças do Império não vão querer ouvir ele. Ou seja, eles não querem paz nesse sentido de uma trégua, de um acordo de paz. E a própria Alice disse que não daria muito certo, porque a mãe dela não liga tanto pra ela. Na minha opinião, se acontecesse isso de pegar a Alice como refém, era mais fácil o Império pensar assim, tipo, essa que era tipo a maga super poderosa saiu do nosso caminho, agora a gente pode exterminar totalmente eles. Pra mim seria isso que iria acontecer, né? Mas por algum motivo o protagonista é burro. Mas enfim, durante a conversa deles lá, acontece uma treta, de certa forma, né? Que a fundadora despertou e estava viva.
E foi até lá, e aí eles dois lutam com essa fundadora. Uma cena de ação que eu achei totalmente ridícula, não te passa nenhuma atenção e dá a impressão que foi muito fácil. E ainda depois mostra eles lá descansando. Tem uma coisa que eu esqueci de falar até, que quando eles estão conversando antes dessa fundadora aparecer, ela pergunta, né, a Aerith pergunta para o Iska se ele quer desertar do Império e ser meio que o servo dela, algo do tipo, já que eles pensam iguais e tal, em querer acabar com a guerra e tal. E aí depois da luta lá, que eles estão esgotados no chão, ele diz que não. E aí eles basicamente dão uma trégua temporária, porque eles estão esgotados. O ruim dessa cena é que a obra não te convence que realmente eles tiveram uma luta muito exaustiva para estarem desgastados, de tão mal feito que foi essa cena da batalha. Eu não sei como é no material original, mas no anime ficou simplesmente ridículo. Então agora eu vou com minhas considerações finais. Eu com certeza não pretendo continuar com esse anime. Primeiro eu pensei que o pior anime da temporada seria Jujutsu, que eu não gostei tanto. Aí depois eu assisti Akudama Drive, que eu achei pior que Jujutsu. Aí eu também, será que esse é o pior? Só que aí eu agora assisti esse anime. Não tem como ter nessa temporada um anime pior do que este. Eu declaro aqui que o pior anime desta temporada, ou até ouso dizer que o pior anime de 2020 é este aqui. Teve várias coisas horríveis que me incomodaram muito. Que eu acho que eu já disse durante esse vídeo, mas temos a Capitã, que eu já expliquei o motivo, né? Elas são inútil. Temos a própria questão da existência da cidade neutra, que eu fiquei com muita raiva quando eu fiquei sabendo disso. Temos a questão das coincidências super, ultra, mega power forçadas. Esse vídeo talvez seja um pouco diferente do que eu geralmente trago. Acho que eu estou dando muito rage, mas é porque esse anime realmente me deixou com muita raiva e eu queria jogar isso pra fora de alguma forma. Então, este vídeo foi a forma que eu achei. E eu acho que das coisas que me irritaram foram apenas isto. Ah, tem a questão da ação também, que é horrível. Não te passa nada do que tem que passar. Não te passa nada. Realmente, nenhuma emoção. Acho que só raiva mesmo de estar vendo uma cena tão bosta dessa. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo aí, deixa seu like, se inscreva no canal. Não se esqueça aí de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta aí se você assistiu esse anime, se você gostou, né? Tem gosto pra tudo, né? Vai que... Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Tchau. また明日からは敵同士だからね。そうだね。